A Tailândia é um destino turístico mundialmente famoso, oferecendo uma mistura irresistível de praias de tirar o fôlego, templos budistas majestosos e uma cultura vibrante. Para muitos, é o lugar perfeito para relaxar, explorar e viver experiências exóticas. No entanto, por trás da fachada de paraíso, existem questões graves e problemas sociais que são frequentemente ignorados pelos turistas. Neste vídeo, vamos explorar 9 motivos pelos quais você pode querer repensar sua viagem para a Tailândia. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para dar o seu like e se inscrever, pois temos muitos outros conteúdos relevantes para quem quer viajar com mais consciência. Primeira, prostituição e tráfico humano. A Tailândia, infelizmente, é um dos centros mais conhecidos de turismo sexual no mundo. Em cidades como Bangkok e Pattaya, é possível encontrar diversos estabelecimentos voltados para o entretenimento adulto. Mas o que muitos turistas não sabem é que por trás dessa indústria está uma rede de tráfico humano altamente organizada. Milhares de mulheres, e também homens, são forçados a trabalhar em condições desumanas na prostituição, muitas vezes sem sequer saber como chegaram lá. O tráfico humano na Tailândia não é apenas um problema local, mas um reflexo de um sistema global que visa explorar pessoas vulneráveis. As vítimas, muitas vezes oriundas de países vizinhos, são enganadas por promessas de trabalho legítimo, apenas para descobrir que caíram em uma rede criminosa que as obriga a trabalhar na indústria do sexo. O que começa com uma abordagem aparentemente amigável nas ruas, se transforma rapidamente em um pesadelo para essas vítimas. Além disso, muitos turistas, ao visitarem as áreas mais turísticas, acabam alimentando essa indústria sem saber, consumindo o serviço de pessoas que não têm escolha, a não ser continuar nesse ciclo de exploração. Ao olhar para essa prostituição de uma perspectiva superficial, muitos podem ver isso como uma prática consensual ou algo normalizado, mas a realidade é muito mais sombria. A prostituição na Tailândia não envolve apenas adultos, mas também crianças, que se tornam vítimas de exploração sexual desde cedo. Essa situação é agravada pela falta de fiscalização efetiva e a impunidade que prevalece em muitas áreas do país. A sociedade tailandesa ainda luta contra o estigma em torno da prostituição, e a falta de ação do governo para erradicar o tráfico humano continua sendo um dos maiores desafios do país. Os turistas, ao visitarem essas áreas, devem ter plena consciência de que podem estar, sem saber, contribuindo para um ciclo vicioso de exploração. Muitos turistas desconhecem as práticas locais e não compreendem a realidade dos trabalhadores da indústria do sexo. Eles acabam ignorando as histórias de sofrimento e opressão, preferindo ver apenas a face brilhante da cidade, sem perceber que, por trás da diversão, existem vidas sendo destruídas. Essa falta de consciência pode ser um problema grave, pois o turismo tem um poder enorme de sustentar práticas destrutivas. Por isso, é fundamental que, ao planejar sua viagem, você esteja ciente de como suas ações podem afetar a vida de outras pessoas. É importante também considerar que, além da exploração direta, a indústria do turismo sexual alimenta outros aspectos negativos da sociedade tailandesa, como a violência de gênero, a pobreza extrema e a falta de acesso à educação. Muitas mulheres se veem presas a esse sistema porque não têm outra opção para sobreviver. A prostituição e o tráfico humano são questões interligadas com outras desigualdades sociais, como a falta de oportunidades de emprego e a exploração de pessoas marginalizadas. Essas realidades exigem uma análise profunda e uma ação mais enérgica, tanto por parte dos cidadãos quanto do governo. Por mais que o turismo sexual seja uma parte visível da cultura tailandesa, ele também representa uma sombra da sociedade. O país precisa de uma mudança estrutural para que essas práticas sejam banidas de uma vez por todas. Para os turistas, a melhor forma de contribuir para uma transformação é se educar sobre esses problemas e agir com mais responsabilidade. O simples fato de questionar a realidade ao seu redor pode ser um passo importante para evitar ser parte de um sistema que perpetua a violência e a exploração. Segunda, prisões e condições carcerárias brutais. Quem já pensou em visitar a Tailândia, provavelmente não imaginou que, se algo der errado durante a viagem, as consequências podem ser desastrosas. O sistema prisional do país é conhecido por suas condições extremamente precárias, e as histórias de turistas estrangeiros que caem nas mãos da polícia tailandesa são muitas.
quando você é preso na Tailândia, seja por um crime grave ou uma infração menor, as condições nas prisões são um pesadelo. A superlotação é um problema constante, com os presídios frequentemente abrigando o dobro de presos do que a capacidade ideal. As celas são pequenas, mal ventiladas e não oferecem as mínimas condições de higiene. A comida é escassa e de qualidade duvidosa, o que leva os prisioneiros a enfrentarem sérios problemas de saúde. Muitos detentos, sejam locais ou estrangeiros, sofrem com doenças contagiosas e infecções que se espalham rapidamente devido à falta de cuidados médicos adequados. Além disso, os prisioneiros estão sujeitos a abusos físicos e psicológicos, com relatos de tortura e violência por parte dos guardas. O sistema de justiça na Tailândia não dá muito valor à reabilitação ou ao tratamento humano dos presos. Em vez disso, muitos enfrentam punições cruéis, que são muitas vezes consideradas normais dentro do sistema carcerário. Para os turistas, essa realidade pode ser um choque. Quando se fala em ser preso na Tailândia, o risco de ser condenado injustamente ou de sofrer abusos durante o processo é alto, especialmente quando se trata de estrangeiros que não conhecem o sistema legal do país. Se você cometer uma infração leve, como posse de drogas ou até mesmo desrespeito às leis locais, pode acabar em uma dessas prisões, onde as condições são inaceitáveis. Um caso que ficou amplamente conhecido foi o de um turista britânico que foi preso por desacato à autoridade em Bangkok e, durante sua prisão, sofreu agressões físicas severas. Outro exemplo chocante foi o de um turista americano que foi detido por posse de maconha e passou meses em uma prisão tailandesa em condições subhumanas antes de ser libertado após pagar uma multa exorbitante. Esses casos não são isolados e demonstram claramente que o sistema de justiça tailandês não oferece os direitos básicos aos detentos. Para aqueles que viajam sem entender as leis locais ou sem tomar precauções, a experiência de ser preso pode se tornar uma verdadeira sentença de tortura. Além disso, o sistema judicial tailandês é lento e burocrático, o que significa que o processo de julgamento pode se arrastar por meses ou até anos. Isso, somado à falta de suporte consular eficiente, pode deixar os turistas completamente vulneráveis. O simples fato de não conhecer a língua ou os procedimentos legais do país pode resultar em uma situação desesperadora. Para quem está preso, o isolamento é grande, já que muitas vezes não se tem acesso a advogados ou a comunicação com familiares. O que deveria ser uma experiência de turismo se transforma rapidamente em um pesadelo jurídico e humano. Com isso, muitos turistas que viajam para Dwais, a Tailândia, não consideram a gravidade de suas ações ou o desconhecimento das leis locais. Muitos acham que, se cometerem um erro, poderão simplesmente pagar uma multa e seguir em frente. No entanto, a realidade é bem diferente. A ignorância da lei não é desculpa, e qualquer falha no comportamento pode resultar em consequências drásticas. Para os turistas, a melhor maneira de evitar essas situações é estar completamente ciente das leis locais e, se possível, buscar orientação antes de qualquer viagem. Entender as realidades do sistema prisional tailandês é essencial, não só para quem pretende visitar o país, mas também para quem busca entender as complexidades da justiça global. O sofrimento de quem está encarcerado nas prisões tailandesas não deve ser ignorado. O turismo responsável envolve não apenas o prazer de conhecer novos lugares, mas também a responsabilidade de entender os impactos sociais e humanos por trás das fronteiras. Quando nos tornamos conscientes dessas realidades, podemos tomar decisões mais informadas e, assim, evitar ser parte de um sistema tão cruel. Terceiro, golpes em turistas. Quando se fala em Tailândia, muitos associam o país a praias paradisíacas, cultura vibrante e uma comida deliciosa. No entanto, uma realidade menos comentada, mas igualmente presente, são os golpes aplicados em turistas, que acabam caindo em fraudes simples e sofisticadas. Em cidades turísticas como Bangkok e Chiang Mai, o número de turistas que se tornam vítimas de golpes é alarmante. A abordagem geralmente é amigável, com moradores locais oferecendo serviços ou produtos imperdíveis. Oh my friend, you see, because I charge you 50 baht only. You have a look, you just look no. Oferecendo uma alternativa especial por um preço inflacionado. Outra fraude clássica envolve os vendedores ambulantes de mercadorias famosas.
que garantem que você está comprando um produto de marca original, quando na realidade é uma imitação barata. Se você não estiver atento, pode acabar pagando muito mais do que o valor real. Alguns turistas até se veem forçados a comprar produtos falsificados ou contrabandeados sem nem perceber que estão sendo enganados. Além disso, as fraudes envolvendo câmbio de dinheiro também são muito comuns. Muitos turistas vão até casas de câmbio e acabam trocando valores muito mais baixos do que o esperado, devido a taxas de câmbio desleais ou fraudes nos processos. Essa prática é especialmente comum em áreas com grande concentração de turistas, onde o visitante fica vulnerável por estar em um ambiente desconhecido. Além disso, com a falta de transparência e a dificuldade em se comunicar com os locais, muitos turistas acabam perdendo uma quantia significativa de dinheiro em situações de pura enganação. Esses golpes podem não só impactar o bolso do turista, mas também afetar sua percepção sobre o destino e a segurança durante a viagem. A Tailândia, como qualquer outro destino turístico popular, tem sua parcela de pessoas dispostas a explorar a ingenuidade de quem visita. Mas é possível evitar esses golpes se você estiver atento e tomar algumas precauções. Por exemplo, evite aceitar ofertas que pareçam boas demais para ser verdade. E sempre prefira serviços de empresas reconhecidas e oficiais, em vez de confiar em indicações de desconhecidos. O mais alarmante disso tudo é que muitos turistas nem sequer percebem que foram vítimas de um golpe até já estarem longe do local ou até mesmo de volta ao seu país. O golpe pode ser tão bem elaborado que a sensação de ter sido enganado só chega mais tarde, quando se percebe o valor pago por algo que na realidade nunca teve o valor prometido. Muitas vezes, os golpistas trabalham em conjunto, criando uma rede de enganação que pode envolver até vendedores, motoristas e até policiais. As fraudes em turistas na Tailândia não são apenas comuns, mas também sofisticadas. Elas representam um sério desafio para quem deseja viajar de forma tranquila, e é fundamental estar ciente dos tipos de golpes mais frequentes para não cair nessas armadilhas. Para turistas mais cautelosos, as dicas mais importantes são: sempre negociar o preço antes de aceitar qualquer serviço, estar atento àqueles que oferecem algo exclusivo ou promocional e desconfiar de qualquer oferta que pareça boa demais para ser verdade. Quarta, corrupção policial. A corrupção policial na Tailândia é um problema significativo que afeta diretamente a segurança e a experiência dos turistas no país. Em um país onde a polícia é vista como uma autoridade acima de qualquer suspeita, a realidade é bem diferente. Muitos turistas acabam enfrentando situações desconfortáveis e até mesmo perigosas ao se depararem com policiais corruptos que buscam extorquir dinheiro de quem não conhece as leis locais. Essas práticas acontecem principalmente em áreas turísticas, onde os turistas são considerados alvos fáceis. A corrupção começa com simples multas ou taxas de segurança que podem ser cobradas de turistas que estão cometendo infrações triviais, como atravessar a rua em local não permitido ou estar sem o uso de capacete enquanto andam de moto. Ao invés de uma simples advertência ou multa justa, o policial exige um pagamento extra, muitas vezes sob ameaça de prisão ou de criar problemas maiores. Esse tipo de comportamento é não só ilegal, mas também imoral, pois coloca o turista em uma situação vulnerável, muitas vezes sem saber como reagir. Além disso, há relatos de turistas sendo ameaçados por policiais para pagarem subornos em troca de sua liberdade ou para evitar problemas maiores. Esses casos não são isolados e podem ser encontrados em diversas partes do país, especialmente nas grandes cidades turísticas. Em alguns casos, os turistas se veem forçados a pagar quantias significativas com a esperança de evitar maiores complicações. O problema é que, ao ceder a essas exigências, eles acabam perpetuando um sistema corrupto que não só afeta o turismo, mas também a própria população local, que se vê refém de um sistema judicial falho. A corrupção policial vai além das simples extorsões e também envolve o envolvimento de alguns policiais em atividades criminosas, como tráfico de drogas e até exploração de trabalho infantil. Quando a polícia não pode ser confiada para proteger o cidadão, a sensação de insegurança aumenta, tornando a viagem mais arriscada. Para turistas, isso pode ser um choque, já que em muitos casos
a autoridade policial deveria ser uma fonte de segurança e não de opressão. Se você está planejando viajar para a Tailândia, é essencial que se familiarize com as leis locais e as práticas policiais para saber como agir em caso de problemas com a polícia. Em muitos casos, ter a ajuda de um advogado local pode ser crucial, mas, infelizmente, a corrupção também atinge os serviços jurídicos. Esse ciclo vicioso de corrupção não só prejudica os turistas, mas também mina a confiança da população local nas instituições, criando um ambiente de desconfiança mútua. Quinta política instável e censura. A instabilidade política na Tailândia é um aspecto que muitos turistas não consideram antes de planejar uma viagem para o país. A Tailândia tem um histórico de golpes militares e mudanças abruptas de governo, com a constante alternância entre regimes democráticos e autoritários. Essas oscilações políticas não só afetam a vida dos cidadãos locais, mas também podem ter um impacto direto na experiência do turista. O país já passou por diversas crises políticas que levaram a confrontos violentos nas ruas, fechamentos de estradas e até mesmo o fechamento de aeroportos, o que pode deixar qualquer visitante em uma situação desconfortável e imprevisível. A política instável também tem um impacto direto na liberdade de expressão. A Tailândia possui leis severas de censura que limitam o que pode ser dito sobre o governo e a monarquia, instituições que são altamente reverenciadas no país. As leis de lese majesty, que proíbem qualquer crítica ao rei, são extremamente rigorosas e podem resultar em longas sentenças de prisão, mesmo para quem faz comentários aparentemente inofensivos. Para os turistas, isso pode ser um risco sério, pois uma simples postagem em redes sociais ou uma conversa despretensiosa sobre política pode levar a consequências graves. O governo tailandês tem um histórico de censura rigorosa, bloqueando sites da internet e limitando o acesso a informações. Se você pensa em discutir política ou expressar opiniões sobre o governo nas ruas ou nas redes sociais, deve ter em mente que o simples ato de manifestar descontentamento pode ser considerado uma infração grave. Em 2017, uma turista estrangeira foi presa e deportada por fazer uma crítica à monarquia tailandesa em seu blog, o que exemplifica a seriedade dessa situação. A repressão à liberdade de expressão é algo muito mais comum na Tailândia do que muitos turistas imaginam. 6. Drogas e punições severas. O uso de drogas na Tailândia é uma questão extremamente séria e um dos principais fatores de risco para turistas. As leis relacionadas às drogas no país são extremamente rígidas e as punições para quem é pego com qualquer substância ilícita são severas. A Tailândia mantém uma política de tolerância zero quando se trata de drogas, e a posse, o consumo ou o tráfico podem levar a penas severas, incluindo longas sentenças de prisão, pesadas multas e até a pena de morte, dependendo da quantidade de droga envolvida. 7. Exploração infantil e trabalho escravo. A exploração infantil e o trabalho escravo ainda são uma realidade em muitas partes da Tailândia. Embora o país tenha feito progressos significativos na luta contra esses crimes, ainda há muitos casos de crianças sendo forçadas a trabalhar em condições extremamente degradantes, tanto no turismo quanto em fábricas e plantações. Muitas dessas crianças são provenientes de famílias pobres, sendo vítimas de tráfico ou enganadas com promessas de emprego. O setor de turismo tem uma relação direta com essas práticas, uma vez que muitas crianças são forçadas a trabalhar em mercados, praias ou até mesmo em eventos, vendendo produtos para turistas. Uma das formas mais visíveis dessa exploração ocorre nas ruas das grandes cidades turísticas, onde as crianças são vistas vendendo flores, artesanato ou pedindo dinheiro aos turistas. Elas são frequentemente forçadas a trabalhar longas horas, sem qualquer compensação justa, vivendo em condições de extrema pobreza e sem acesso a uma educação decente. 8. Riscos naturais. A Tailândia, com suas praias tropicais e montanhas exuberantes, é um destino deslumbrante. No entanto, sua geografia também a coloca em uma posição vulnerável a diversos riscos naturais, como inundações, deslizamentos de terra e tufões. A temporada de monções, que vai de maio a outubro, traz chuvas intensas, o que pode causar alagamentos em várias regiões do país, especialmente em Bangkok e nas províncias do sul. Durante esse período, muitos turistas acabam se encontrando em situações perigosas, com ruas inundadas, estradas interditadas e, em casos extremos, até mesmo desastres naturais inesperados.
Outro risco significativo são os deslizamentos de terra, que ocorrem principalmente nas regiões montanhosas do norte da Tailândia. Durante as chuvas fortes, as encostas podem ficar instáveis, provocando deslizamentos que bloqueiam estradas e ameaçam a segurança de turistas que estão explorando essas áreas. Nona, poluição e problemas ambientais. A poluição é um dos problemas mais sérios enfrentados pela Tailândia atualmente. As grandes cidades, como Bangkok, estão entre as mais poluídas do mundo, com altos índices de poluição do ar e do tráfego de veículos. As partículas finas de poluição, como PM2,5, representam uma ameaça à saúde de moradores e turistas. A qualidade do ar em Bangkok pode ser tão ruim durante certas épocas do ano que as autoridades emitem alertas de saúde pública. Para quem tem problemas respiratórios ou alergias, a poluição pode tornar a viagem desconfortável e até perigosa. Além disso, as praias tailandesas, que costumam ser as grandes atrações turísticas, enfrentam sérios problemas de poluição das águas. O lixo plástico é um dos maiores desafios ambientais do país, com resíduos de plástico, redes de pesca e outros detritos invadindo as praias e os oceanos. Isso não só afeta a biodiversidade marinha, mas também compromete a experiência dos turistas que vêm em busca da beleza natural. O turismo de massa é um dos grandes vilões desse cenário, já que a demanda por infraestrutura e comodidades em áreas costeiras leva ao aumento do lixo e da poluição. Conclusão: a Tailândia é, sem dúvida, um destino incrível para muitos, mas como qualquer lugar, também carrega consigo questões e desafios que podem não ser imediatamente visíveis para o turista comum. Exploração humana, abusos, corrupção, problemas ambientais e riscos naturais são questões sérias que não devem ser ignoradas. Viajar para a Tailândia ou qualquer outro lugar exige uma consciência crítica e uma responsabilidade maior para garantir que nosso impacto no local seja o mais positivo possível. Se pudermos aprender com esses desafios, podemos ajudar a construir um turismo mais ético, sustentável e consciente. O simples ato de se educar sobre os problemas enfrentados pelas comunidades locais e de refletir sobre o impacto de nossas viagens pode transformar o turismo em uma ferramenta para a mudança. Ao fazer isso, podemos garantir que no futuro, destinos como a Tailândia ofereçam não apenas paisagens deslumbrantes, mas também uma sociedade mais justa e equilibrada para todos.